Você sabia que muitas das beldades do clássico Hollywood namoraram mafiosos? Não apenas uma ou duas. Há mais de 10 beldades de Hollywood que tiveram relações românticas com chefes da máfia. Vamos falar sobre 14 dessas. Fique ligado. Donna Reed. Donna Reed, celebrada por seu charme saudável e atuação vencedora do Oscar em 1953 no filme A Um Passo da Eternidade, nasceu como Donna Belle Mullinger em Denison, Iowa, em 1921. Sua ascensão em Hollywood foi rápida, impulsionada por seu apelo de garota da porta ao lado e talento que a tornaram um emblema do otimismo americano durante a Segunda Guerra Mundial e além. Além de seus papéis no cinema, Reed se tornou um nome familiar por meio do The Donna Reed Show, 1958 a 1966, uma sitcom que consolidou sua imagem como a mãe suburbana arquetípica. Ainda que sob a superfície de sua vida aparentemente impecável, rumores circulavam sobre sua associação com John Handsome Johnny Roselli, um elegante mafioso profundamente envolvido com a organização de Chicago e o submundo de Los Angeles. Roselli atuava como ligação entre Hollywood e o submundo do crime, aproveitando sua boa aparência, comportamento elegante e disposição em usar táticas de intimidação para influenciar os sindicatos de trabalhadores de filmes e os esquemas de jogo. Ao longo dos anos 50 e início dos anos 60, seu carisma permitiu que ele fizesse amizades e relacionamentos românticos com atrizes que achavam seu mistério irresistível. Alegações de um romance entre Reed e Roselli surgiram após relatos de encontros privados e festas exclusivas em Hollywood, onde supostamente foram vistos juntos. Embora a atriz tenha se casado várias vezes durante sua vida, nenhuma dessas uniões oficiais envolveu Roselli, e ambas as partes negaram vigorosamente qualquer conexão mais profunda. A eventual morte de Roselli em 1976, seu corpo desmembrado descoberto em um tambor de aço perto de Miami, apenas aumentou o mistério, já que ele estava envolvido em investigações do Congresso sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy na época de sua morte. Para Donna Reed, os rumores de um caso com uma figura poderosa da máfia adicionaram uma camada inesperada de complexidade a uma imagem pública de outra forma impecável. Seja enraizada na verdade ou em especulação ociosa, essas histórias destacam como mesmo as estrelas mais inocentes de Hollywood poderiam se ver envolvidas na órbita do crime organizado. Lana Turner. Lana Turner, famosamente apelidada de The Sweater Girl, encarnou a essência do glamour de Hollywood ao longo das décadas de 1940 e 1950. Nascida em 1921, a grande oportunidade de Turner ocorreu em uma lanchonete onde foi descoberta por um caça-talentos. Rapidamente, ela se tornou uma das estrelas mais lucrativas da MGM, cativando o público em filmes como O Destino Bate à Sua Porta, 1946, com sua presença sensual na tela e beleza marcante. Fora das câmeras, a vida de Turner não era menos dramática, marcada por uma série de relacionamentos e escândalos que muitas vezes rivalizavam com os roteiros de seus filmes. Embora seu envolvimento mais notório com o crime organizado tenha sido indubitavelmente seu turbulento romance com o gangster Johnny Stompanato, cuja morte violenta em 1958, pelas mãos da filha adolescente de Turner, se tornou notícia de primeira página, outro nome ocasionalmente surge: John Handsome Johnny Roselli. Roselli, ligado tanto à quadrilha de Chicago quanto à máfia de Los Angeles, era considerado uma figura carismática que unia o mundo de Hollywood ao submundo do crime. Rumores sugerem que Turner e Roselli se cruzaram nos círculos glamurosos da vida noturna de Hollywood, onde jogos de pôquer de alto risco e festas exclusivas ofereciam um terreno fértil para que estrelas de cinema se misturassem com mafiosos. Embora esses rumores nunca tenham se concretizado em fatos confirmados, eles adicionam mais uma camada à famosa vida amorosa de Lana Turner. Os estúdios daquela época eram hábeis em proteger seus principais talentos da imprensa negativa, o que provavelmente ajudou a enterrar detalhes de qualquer suposto caso. A própria Turner enfrentou o drama da vida real: um parceiro abusivo, uma investigação de homicídio sensacionalista e o contínuo escrutínio público que ofuscava rumores passageiros de um caso com Roselli. Mesmo assim, a especulação sobre o envolvimento de Turner com conexões mafiosas continua a alimentar a curiosidade sobre as interseções sombrias da fama de Hollywood e o crime organizado. O mistério em torno de sua vida é um testemunho do fascínio duradouro pela beleza, escândalo e tragédia que definiram sua ilustre carreira. Betty Hutton. Betty Hutton, nascida Elizabeth June Thornburg em 1921, foi uma força dinâmica no Hollywood de meados do século, conhecida por sua presença efervescente na tela e seu poderoso alcance vocal.
Hutton surgiu na cena do entretenimento como cantora com várias big bands. Ela rapidamente encontrou seu caminho para a Paramount Pictures, onde estrelou musicais e comédias. Mais notavelmente, O Milagre de Morgan's Creek, 1944, e Annie Get Your Gun, 1950. O caráter vivaz e loiro de Hutton, junto com seu humor brincalhão, cativou o público, tornando-a uma das estrelas mais bem pagas de sua era. Bem, é um prêmio e Annie Get Your Gun. Ainda assim, sua vida privada foi repleta de drama. Os numerosos casamentos e problemas financeiros de Hutton tornaram-se tópicos de conversas públicas, assim como rumores de um suposto envolvimento com John Handsome Johnny Roselli. A presença de Roselli em Hollywood como um resolver para o grupo de Chicago e a máfia de Los Angeles era um segredo aberto entre os conhecedores da indústria. Ele frequentemente visitava os mesmos clubes noturnos sofisticados e cassinos privados, onde as elites de Hollywood se divertiam, lugares onde Hutton era conhecida por socializar. Especulações sugerem que Roselli ofereceu suas conexões no submundo e influência financeira para ajudar Hutton a gerenciar seus complicados assuntos pessoais. Em troca, Hutton pode ter lhe proporcionado prestígio social, apresentações a executivos de estúdios e visibilidade em eventos repletos de estrelas. Embora provas concretas de um romance em pleno andamento sejam evasivas, persistiam rumores de que os dois desfrutavam de mais do que uma mera amizade. Com a carreira dela já começando a declinar no final da década de 1950, qualquer associação com Roselli acarretava potenciais riscos. O mesmo misticismo de gangster que fascinava algumas estrelas podia facilmente manchar suas reputações. Em última análise, a vida de Beth Hutton tomou uma trajetória descendente e ela passou seus últimos anos lidando com instabilidade financeira e lutas pessoais. Hoje, seu nome evoca a energia dos musicais clássicos de Hollywood e a potencialmente intrigante possibilidade de que seu caminho tenha se cruzado brevemente com uma das figuras mais notórias do crime organizado. Jean Harlow. Jean Harlow, nascida Harley Ann Carpenter em 1911, foi a primeira verdadeira loira fatal de Hollywood. Após seu desempenho em Hells Angels, de Howard Hughes, em 1930, Harlow rapidamente ascendeu ao estrelato com seu cabelo platinado, sorriso luminoso e sensualidade desinibida. Em meados da década de 1930, ela era uma estrela da MGM na vanguarda do cinema pré-código, encantando o público em filmes como Red-Headed Woman e Dinner at Eight. Apesar do sucesso na tela, a vida pessoal de Harlow era um turbilhão de intrigas e relacionamentos malfadados. Um rumor persistente a liga a Abner Long Zwillman, um notório gangster de Nova Jersey, às vezes referido como o Al Capone de Nova Jersey. O vasto império criminal de Zwillman, abrangendo contrabando, jogos de azar e extorsão, financiava um estilo de vida luxuoso e visitas frequentes a Hollywood, onde ele cortejava celebridades tanto por prestígio quanto por influência. Em Harlow, Zwillman pode ter visto não apenas uma mulher cativante, mas também um investimento valioso, supostamente ajudando a libertá-la de contratos iniciais restritivos, incluindo um com Howard Hughes, e negociando acordos cinematográficos mais lucrativos em seu nome. Alguns relatos sugerem que Zwillman cobria Harlow com presentes luxuosos, desde joias cintilantes até carros caros, na esperança de conquistar sua afeição, ou pelo menos sua lealdade. Histórias mais escandalosas afirmam que ele até guardava lembranças de seus momentos privados como peças de conversa entre colegas mafiosos. Enquanto a veracidade desses rumores é intensamente debatida, há pouca dúvida de que Harlow se encontrou em um círculo onde o glamour de Hollywood e as transações do submundo às vezes se sobrepunham. Tragicamente, a vida de Harlow foi interrompida em 1937, quando ela morreu aos apenas 26 anos, devido à falência renal, encerrando uma carreira meteórica e enaltecendo-a para sempre como um ícone trágico. A suposta conexão com Zwillman ressalta o forte fascínio que Hollywood exercia sobre gangsters poderosos ansiosos para se banhar no brilho da estrela mais bela de Tinseltown, Goldie Hawn. Goldie Hawn surgiu no final dos anos 1960 como um talento cômico cativante e de olhos arregalados na série de comédia de esquetes Rowan and Martin's Laugh In. Abençoada com uma risada vivaz e uma fonte aparentemente inesgotável de energia alegre, Hawn rapidamente cativou o público americano. Ela traduziu esse triunfo na televisão em sucesso cinematográfico, ganhando um Oscar por seu papel em Flor de Cacto, 1969. Raquel Welch aceitará em nome de Goldie Hawn, que não pode estar aqui. É um prazer aceitar este prémio por ela. Com o tempo, ela amadureceu e se tornou uma das atrizes cômicas mais queridas de Hollywood, estrelando sucessos como Private Benjamin, 1980, e Overboard, 1987. Por trás dessa persona pública ensolarada, encontra-se uma persistente, mas
confirmar o rumor, ligando Hawn a Anthony Mira, uma figura perigosa na família do crime Bonanno. Mira ganhou notoriedade por guiar inconscientemente o agente disfarçado do FBI Joseph Pistone, conhecido como Donnie Brasco, mais fundo nos meandros da máfia. Segundo o rumor, o suposto envolvimento de Hawn com Mira se estendia a um ménage à trois movido a drogas, uma alegação sensacional que circulava entre certos círculos de Hollywood. Enquanto evidências diretas são escassas e fontes respeitáveis raramente dão crédito à história, sua pura audácia manteve-a viva nos anais da fofoca das celebridades. O próprio Mira teve um fim violento em 1982, quando foi assassinado por um primo dentro da organização Bonanno, supostamente devido a suspeitas ligadas à infiltração de Donnie Brasco. Quanto a Hawn, ela continuou a desfrutar de amplo respeito e admiração ao longo de sua longa carreira, um testemunho de seu talento cômico e calor pessoal. Mais tarde, ela fundou a Hawn Foundation, focada na educação e bem-estar dos jovens, distanciando-se ainda mais de qualquer boato de tabloide sobre seus primeiros anos nos holofotes. Embora a maioria dos observadores tenha descartado o boato de um caso com um mafioso, a história persiste em refletir os envolvimentos ocasionais de Hollywood com o lado mais sombrio da fama, onde estrelas glamourosas e figuras do submundo criminoso podem, por mais improvável que seja, cruzar caminhos. Elizabeth Hurley, conhecida mundialmente por sua beleza marcante e pose inglesa por excelência, ganhou fama no início dos anos 1990. Ela chamou atenção na estreia de 4 Casamentos e um Funeral, 1994, com um agora icônico vestido de alfinetes de segurança da Versace, tornando-se instantaneamente uma sensação da mídia. Contratos de modelagem com a Estée Lauder logo se seguiram, e Hurley navegou com facilidade pelos mundos da moda, cinema e eventos da alta sociedade, solidificando sua reputação como uma das exportações mais glamourosas da Grã-Bretanha. Em 2001, os tabloides britânicos aceleraram quando avistaram Hurley na companhia de Dominique Donnie Shax Montemerano, um capitão reputado da família do crime Colombo. A linhagem criminosa de Montemerano se estendia por décadas. Ele era conhecido por ter servido como um aliado de confiança e ocasionalmente como procurador para o chefe Colombo, Carmine Persico, ajudando a conduzir as operações ilegais da família enquanto Persico estava encarcerado. Imagens de Hurley e do mais velho Montemerano jantando juntos e passeando de mãos dadas rapidamente desencadearam rumores de um romance de maio a dezembro. Os representantes de Hurley minimizaram a especulação, afirmando que os dois eram apenas conhecidos. Ainda assim, a mídia deleitava-se com o valor chocante de uma polida rosa inglesa, associando-se a um mafioso conhecido. A própria reputação de Montemerano como um gangster cavalheiro adicionava mais intriga. Insiders o descreveram como cortês, carismático e hábil em tranquilizar até os observadores céticos, uma combinação que poderia plausivelmente atrair uma estrela que se movia com igual elegância em círculos sociais sofisticados. Embora a natureza exata do relacionamento deles nunca tenha sido estabelecida de forma concluente, essa associação ressalta a fascinação mútua que celebridades glamourosas e figuras notórias da máfia têm há muito tempo um pelo outro. Quando Montemerano faleceu em 2021, seu suposto envolvimento com Elizabeth Hurley já havia se tornado mais uma nota de rodapé na longa e complexa dança de Hollywood com o crime organizado, uma lembrança duradoura de que beleza, poder e mistério muitas vezes convergem onde menos se espera. Phyllis Maguire. Phyllis Maguire, a caçula do amado trio de canto Maguire Sisters, alcançou a fama nos anos 1950. Junto com suas irmãs, Christine e Dorothy, ela apresentava doces e harmonizadas interpretações de músicas populares, conquistando um público fiel através de aparições em shows de variedades, mais famoso no The Ed Sullivan Show. Conhecida pelo seu sorriso radiante e presença de palco impecável, Phyllis tornou-se uma favorita entre os fãs que apreciavam a imagem saudável e tipicamente americana das irmãs. Esta reputação impecável foi abalada no início da década de 1960, quando o envolvimento romântico de Phyllis com Sam Giancana veio à tona. Giancana era um dos chefes da máfia mais poderosos do país, dominando o grupo de Chicago com mão de ferro. Ele também tinha uma influência considerável em Las Vegas, onde as irmãs Maguire se apresentavam regularmente para as multidões de apostadores dos cassinos. Colunas de fofoca fervilharam quando fotografias surgiram mostrando Giancana com o braço em volta de Phyllis em Londres, uma imagem que gerou especulações sem fim e a forçou a emitir negações públicas de um caso. Apesar de suas tentativas emocionadas de se distanciar do escândalo, muitos observadores acreditavam que o relacionamento era real e que Giancana usou suas conexões para ajudar Phyllis, incluindo a pagar dívidas de jogo que ela supostamente acumulou. Com o tempo, o FBI colocou ambas as partes sob escrutínio, com o envolvimento criminoso de Giancana.
império criminoso atraindo a atenção federal, e Phyllis enfrentando entrevistas desconfortáveis sobre seus laços com a máfia. Embora nenhuma delas tenha enfrentado acusações criminais diretas ligadas ao seu relacionamento, os rumores assombraram a carreira de Phyllis e contribuíram para o eventual desaparecimento das irmãs dos holofotes. O próprio Giancana foi destituído de sua posição de liderança no final da década de 1960 e foi assassinado em 1975, poucos dias antes de ser agendado para testemunhar sobre supostos complôs da máfia com a CIA. Para Phyllis Maguire, o romance de alto perfil permanece como um testemunho do magnetismo duradouro que atraiu uma cantora de voz angelical para a órbita de uma das figuras criminais mais notórias dos Estados Unidos. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, nascida Norma Jean Mortenson em 1926, continua sendo um símbolo duradouro da era de ouro de Hollywood. Com papéis inesquecíveis em filmes como Os Homens Preferem as Loiras, 1953, e Quanto Mais Quente Melhor, 1959, ela se tornou o ícone definitivo das pin-ups e um ícone da cultura pop. Sua voz suave, cabelo platinado e vulnerabilidade cativante encantaram milhões ao redor do mundo. Fora da tela, sua vida pessoal era tumultuada, marcada por múltiplos casamentos, rumores de casos com figuras políticas importantes e uma dolorosa luta para ser levada a sério como atriz. Uma das vertentes mais controversas da lenda de Monroe envolve seus supostos laços com figuras do crime organizado. Entre esses rumores está o seu suposto relacionamento com Sam Giancana, o chefe da máfia de Chicago, que teria ajudado na vitória eleitoral de John F. Kennedy. De acordo com teorias da conspiração, as conexões de Monroe, tanto com os Kennedys quanto com Giancana, levaram a reuniões clandestinas e segredos compartilhados, alimentando a especulação de que sua trágica morte, em 1962, envolveu interesses poderosos, tanto políticos quanto criminais. Além disso, Michael Franzese, um ex-capitão da família do crime Colombo, afirmou repetidamente que seu pai, John Sonny Franzese, envolveu-se em um triângulo amoroso com Monroe e a lenda do beisebol Joe DiMaggio. Embora os detalhes variem e as evidências concretas sejam escassas, a mera sugestão de que Monroe tenha se envolvido com um mafioso destaca o poder de sua atração e a lista aparentemente interminável de admiradores dispostos a reivindicar seu afeto. Seu falecimento súbito aos 36 anos de idade tornou-se uma fonte de teorias da conspiração, ligando o glamour de Hollywood, o crime organizado e a política de alto risco. Embora a verdade permaneça evasiva, essas histórias reforçam a aura de mistério que continua a girar em torno de Marilyn Monroe. Seu legado duradouro como uma das estrelas mais belas e enigmáticas da história do cinema é ampliado, em vez de diminuído, por esses sussurros de conexões com a máfia. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield era uma típica loira bombástica dos anos 1950 e 1960, frequentemente mencionada junto a Marilyn Monroe. Nascida Vera Jane Palmer em 1933, ela aproveitou sua figura de ampulheta, voz aguda e timing cômico para conseguir um contrato cinematográfico e campanhas promocionais chamativas. A estrela de Mansfield subiu com filmes como Will Success Spoil Rock Hunter, de 1957, onde seu potencial cômico recebeu elogios apesar de um fascínio público que se centrava principalmente em seus atributos físicos e brincadeiras promocionais. Fora das telas, a vida amorosa de Mansfield gerou manchetes. Ela se casou várias vezes, atraiu muita atenção da mídia e se viu envolvida em rumores envolvendo homens poderosos ou notórios. Entre eles estava John Sonny Franzese, um membro respeitado e temido da família do crime Colombo. Franzese havia cultivado relações com vários artistas graças ao seu envolvimento em casas noturnas, gravadoras e o labirinto de agentes de reservas que controlavam os locais de entretenimento. Dadas as incursões de Mansfield em performances noturnas, é plausível que seus caminhos tenham se cruzado nesses bastidores do showbiz onde gangsters e glamour se misturavam. Relatos de um caso real entre Mansfield e Franzese permanecem não verificados, em grande parte confinados ao reino do boato de Hollywood. No entanto, a perspectiva de um romance entre uma das estrelas mais curvilíneas de Hollywood e um mafioso proeminente persiste na imaginação popular. Tal história entrelaça duas narrativas poderosas da América do meio do século: o apelo sedutor do estrelato de Hollywood e a sombra ameaçadora do crime organizado. Tragicamente, a vida de Mansfield foi interrompida em 1967, quando ela morreu em um acidente de carro, deixando um turbilhão de rumores e ambições não realizadas. Apesar de seu fim prematuro, ela permanece uma figura duradoura na história da cultura pop. A conexão sussurrada com Sonny Franzese ressalta a longa reputação de Hollywood como um lugar onde a beleza,
A fama e o perigo podem colidir, às vezes com consequências explosivas. Mae West. Mae West, nascida em 1893 no Brooklyn, personificava o humor ousado e sensual que abalou as bases do início de Hollywood. Ela ganhou destaque através do vaudeville e da Broadway, tornando-se uma grande estrela de cinema no início da década de 1930, com diálogos picantes e temas provocantes, frequentemente ultrapassando os limites da censura. Por trás de suas frases de efeito cômicas e sotaque característico, West era uma empresária astuta que escreveu muitos de seus próprios roteiros e gerou enormes receitas de bilheteria, apesar dos repetidos confrontos com os censores. Durante a Lei Seca, ela se apresentava em clubes noturnos que dependiam de bares secretos para servir álcool e entreter uma clientela abastada. Um desses locais era o lendário Cotton Club, onde ela encontrou Oney the Killer Madden, um gangster temido que era dono do clube e lucrava com contrabando de bebidas e jogos ilegais. Madden era conhecido por se misturar com coristas, artistas e atrizes, deleitando-se com o glamour que elas proporcionavam e as associações de celebridade que aumentavam sua própria reputação. Rumores sugerem que West e Madden compartilhavam um relacionamento próximo que transcendia a dinâmica típica entre estrela e dono de boate. Madden teria financiado algumas de suas primeiras produções teatrais, oferecendo a West um aliado poderoso em uma época em que apoio financeiro podia determinar o sucesso ou fracasso de uma carreira no palco. Em troca, sua associação com um notório chefe da máfia apenas aumentou seu mistério. Embora a extensão do envolvimento pessoal dele seja tema de debate, é indiscutível que a rede criminosa de Madden ajudou a sustentar a cena de entretenimento luxuoso na qual West prosperava. Mesmo após deixar a Broadway para Hollywood, Mae West manteve sua imagem como um ícone atrevido, destemido de provocar controvérsia. Apesar de confrontos repetidos com guardiões morais e seu eventual declínio em papéis cinematográficos, sua lenda como uma atriz independente e franca perdura. Sussurros de um caso com Oney Madden servem como mais um testemunho do nexo clandestino do crime, organizado no mundo do espetáculo dos anos 30. Judy Garland. Nascida Frances Ethel Gum em 1922, Judy Garland ascendeu ao estrelato no showbiz como uma artista mirim, tornando-se eventualmente uma das vozes mais icônicas da história de Hollywood. Seu papel de destaque como Dorothy em O Mágico de Oz, 1939, a coroou como a queridinha da América, e ela continuou a estrelar musicais adorados, como Agora Seremos Felizes, 1944. Além da tela de cinema, Garland possuía uma presença de palco cativante, encantando fãs com seu estilo vocal emocionante em shows ao vivo pelo mundo. Apesar de sua persona alegre, a vida de Garland foi assombrada por dificuldades pessoais e profissionais, incluindo instabilidade financeira, dependência de substâncias e casamentos turbulentos. Durante a sua época de ouro em Hollywood, a cidade estava repleta de casas de jogos, clubes noturnos e locais exclusivos para depois do expediente, muitas vezes sob a influência do submundo de Los Angeles. Entra Mickey Cohen, um chefe da máfia extravagante e frequentemente violento que dominou a cena criminosa de Los Angeles dos anos de 1940 aos 1960. Conhecido por frequentar boates como Cirrus e Mocambo com estrelas, Cohen apreciava o glamour e o status que vinham da associação com a elite do entretenimento. Rumores sugerem que Garland pode ter sido uma das que recorreram a Cohen para obter ajuda quando as pressões dos estúdios, dívidas ou ameaças pessoais surgiam. Alguns relatos afirmam que Cohen, encantado com os talentos mais brilhantes de Hollywood, oferecia proteção ou ajuda financeira a artistas selecionados em troca de lealdade ou mera proximidade com sua fama. Se Garland aceitou tais ofertas, permanece incerto, pois a documentação confiável é escassa. Ainda assim, a noção de uma estrela icônica e frágil lutando com os lados mais sombrios de Hollywood alinha-se com a longa história de glamour e perigo dessa indústria. Enquanto as performances icônicas de Garland definirão para sempre seu legado, a possibilidade de negociações nos bastidores com Mickey Cohen destaca o caminho precário que ela percorreu. Uma lenda do showbiz assombrada por demônios pessoais nos elementos mais obscuros da indústria. Ava Gardner. Ava Gardner, nascida em 1922 na zona rural da Carolina do Norte, personificou a beleza ardente e a aura sensual que a tornaram uma das principais estrelas mais reverenciadas de Hollywood. Ela ganhou aclamação por seus papéis em filmes como Os Assassinos, 1946, e Mogambo, 1953, este último lhe rendendo uma indicação ao Oscar. Senhoras e senhores, a senhorita Ava Gardner.
de uma garota de cidade pequena a uma estrela internacional. No entanto, sua vida pessoal era tão tempestuosa quanto cativante. O relacionamento mais divulgado de Gardner foi com Frank Sinatra, com quem se casou em 1951. O próprio Sinatra foi por muito tempo alvo de rumores de ter ligações com Sam Giancana, um poderoso chefe do grupo de Chicago. Vários relatos afirmam que Giancana e outros associados da máfia apoiaram a carreira de Sinatra, ajudando-o a conseguir reservas e até desempenhando um papel em revigorar sua carreira em dificuldades no início dos anos 50. Através de Sinatra, Gardner se encontrou em cassinos glamurosos de Las Vegas, muitos dos quais estavam sob a influência do crime organizado, e se misturou com o círculo de associados de Giancana. Embora nunca tenha sido diretamente implicado em qualquer delito, a proximidade de Gardner com o chefe da quadrilha de Chicago frequentemente colocava seu nome ao lado de sussurros de acordos de bastidores e intrigas políticas. Dada a suposta participação de Giancana nas atividades eleitorais da administração Kennedy e a amizade amplamente divulgada de Sinatra com John F. Kennedy, teorias da conspiração floresceram, ligando o casal de estrelas a um mosaico de negócios clandestinos com a máfia. Apesar de viver sob intensa vigilância, Gardner exalava um espírito independente. Ela deixou Sinatra em 1957 e continuou a aparecer em filmes de grande destaque. Ao longo do tempo, ela se mudou para a Espanha e depois para Londres, onde buscou uma vida mais tranquila, longe do brilho de Hollywood. No entanto, seu legado permanece entrelaçado com rumores de como sua beleza atemporal e relacionamentos apaixonados se aproximaram do mundo obscuro do crime organizado. Virginia Hill. Virginia Hill não era uma estrela de cinema tradicional, mas se movia pelos círculos de Hollywood dos anos 40 com uma confiança que rivalizava com a de qualquer protagonista. Nascida em 1916, Hill saiu do sul rural para Chicago e, eventualmente, para Los Angeles, levando consigo uma ambição que a levaria a se associar, e mais, com algumas das figuras mais notórias do submundo. Ela era conhecida por frequentar as festas da elite de Tinseltown e se destacou como uma presença elegante e de língua afiada na cena noturna. Seu caso mais infame foi com Benjamin Bugsy Siegel, o gangster flamboyant que ajudou a inaugurar a Las Vegas moderna através da construção do Flamingo Hotel. Embora o império criminoso de Siegel abrangesse contrabando, jogos de azar e agiotagem, ele também cultivava amizades em Hollywood, onde Hill encontrou tanto emoção quanto oportunidade. Ela rapidamente se tornou confidente e amante de Siegel, um status que lhe ofereceu o melhor dos dois mundos: acomodações luxuosas, roupas de grife e entrada em enclaves sociais exclusivos. Arquivos do FBI e relatórios da mídia da época ligaram Hill a um papel clandestino de repassar dinheiro de e para Las Vegas, sugerindo que ela não era apenas um adorno glamouroso de um gangster. Seja em Los Angeles, Las Vegas ou Europa, Hill manteve sua reputação como uma personalidade ardente que não evitava confrontos, levando alguns a especular que ela tinha uma influência considerável nas decisões de Siegel. Quando Siegel foi infamemente assassinado em 1947, baleado através de uma janela na casa alugada de Hill em Beverly Hills, ela rapidamente fugiu da cena, intensificando ainda mais a especulação sobre seu envolvimento. Ela negou qualquer conhecimento sobre o plano de assassinato ou participação direta em ilícitos, mas continuou sendo uma pessoa de interesse para as autoridades. Ao longo dos anos subsequentes, a estrela de Hill perdeu brilho, culminando em uma morte enigmática em 1966. Embora nunca tenha sido uma protagonista na tela, sua história de vida fascinou os historiadores da máfia, servindo como um testemunho da poderosa mistura de beleza, ambição e poder ilícito na Hollywood de meados do século. Zsa Gabor. Zsa Gabor personificou o glamour e o estilo europeu em Hollywood no pós-guerra. Nascida em Budapeste em 1917, ela emigrou para os Estados Unidos junto com as irmãs, Magda e Eva, cada uma criando seu próprio espaço na alta sociedade e no entretenimento. Zsa tornou-se a mais famosa do trio por seu estilo de vida extravagante, numerosos casamentos, pelo menos 9 em sua própria contagem, e frases espirituosas que mantinham as colunas de fofocas fascinadas. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, ela brilhou na tela grande em papéis coadjuvantes e se tornou uma presença constante nos programas de entrevistas da televisão, transformando seu jeito coqueto com sotaque em uma carreira lucrativa como personalidade e celebridade. O circuito social da cidade frequentemente se sobrepunha com os elementos mais suspeitos do crime organizado, especialmente em lugares como Las Vegas e Palm Springs, onde o dinheiro da máfia financiava boates e cassinos. Gabor, nunca alguém que evitasse os holofotes, misturou-se com uma variedade de aristocratas, produtores de Hollywood e, supostamente, figuras do submundo. Embora não existam provas definitivas de um caso prolongado com
Com um mafioso específico, rumores dizem que ela estava pelo menos casualmente ligada a homens conectados à máfia. Um testemunho de sua imagem como uma jet-setter glamurosa que entretinha admiradores de todos os tipos. Histórias circulavam de que seu famoso humor e presença social brilhante eram um atrativo para aqueles que buscavam tanto publicidade quanto indulgência na vida noturna de Hollywood. Gabor raramente abordava esses rumores diretamente. E os publicitários dos estúdios na época eram hábeis em desviar ou minimizar fofocas escandalosas. No entanto, sussurros sobre suas possíveis interações com indivíduos ligados à máfia adicionavam outra camada de misticismo à sua já reluzente persona pública. Embora ela seja mais lembrada por sua esperteza, exibições extravagantes de riqueza e muitos casamentos, a persistente especulação sobre seu envolvimento com a máfia sublinha como mesmo as estrelas mais brilhantes de Hollywood poderiam ser ofuscadas pelo encanto clandestino do crime organizado.